Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Estatística. Então, vamos continuar aqui com intervalos de confiança, né? No último vídeo a gente falou sobre intervalos de confiança para a média. Dessa vez nós vamos falar de intervalos de confiança, mas agora para proporções populacionais, tá? Vai funcionar bem parecido, só que agora a gente vai tratar daquela distribuição binomial aproximada por uma distribuição de probabilidade contínua, né? Que seria a nossa distribuição normal padrão. E agora a gente vai tentar buscar o intervalo de confiança para essa proporção populacional, tá certo? A proporção de sucesso, que é o nosso P, aliado com a sua proporção de fracasso, que seria o seu Q, ok? Então, pessoal, como já visto para a média na aula anterior, né, na aula de hoje vai ser visto como estimar valores para proporções de uma população, ou seja, proporções de sucesso e ou de fracasso, que seria a nossa distribuição binomial, como eu já tinha comentado agora há pouco, partindo-se de valores de uma amostra, tá? Então essa estimativa ela pode ser feita de maneira pontual, tá? Que é bem menos precisa, e também pode ser feita por intervalos de confiança com uma estimativa de certeza escolhida. Ou seja, essa estimativa de certeza é aquele nosso nível de confiança, ok? Então eu faço um exemplo bem simples, tratando com essa aproximação por uma forma pontual, uma maneira pontual, e eu posso fazer também no final o mesmo exemplo, só que agora com uma aproximação dentro de um intervalo de confiança que é muito mais aceitável, certo? Muito mais interessante. Então, pessoal, para efeito de representação, as probabilidades de sucesso e de fracasso populacionais elas vão ser indicadas por P e Q, né? Como a gente já tinha visto aí na nossa aula sobre aproximação binomial. Tá? E para as proporções amostrais, a gente vai ter os termos P-chapéu e Q-chapéu, tá certo? Quando a gente estiver tratando de população, ok? A gente vai tratar de P e Q. E quando a gente estiver tratando de amostra, P-chapéu e Q-chapéu. Beleza? Então, ó, vamos ver um exemplo bem simples. Em uma pesquisa com 1.219 adultos norte-americanos, 354 disseram que seu esporte favorito para assistir era o futebol americano, né? Lá é muito comum. Então, encontre uma estimativa pontual para uma proporção populacional de adultos norte-americanos que dizem que seu esporte favorito é o futebol americano. Isso com base nesses dados que nós temos. Os dados que nós temos, pessoal, são dados apenas amostrais. Ou seja, nós temos aqui uma amostra, né, de tamanho N, onde foram estudados 1.219 adultos, né, 1.219 adultos, e o nosso sucesso, né, e a gente pode chamar aqui meio como se fosse um X, né, eu quero acertar o meu X, então o nosso sucesso aqui foi 354, né, 354 disseram que o seu esporte favorito era o futebol americano. Então você pode fazer uma proporção, né, amostral, obviamente, tentando aproximar de alguma forma essa proporção populacional. Isso, obviamente, de uma forma pontual nesse caso aqui. Ou seja, você pode dizer que a sua probabilidade de sucesso, né, o seu P chapéu, a gente está tratando de uma amostra, vai ser dado por x, que é o número de sucessos, dividido pelo número total da amostra, que é o n. Então, ficaria com 354 dividido por 1.219. Esse valor aqui, se a gente fizer na calculadora aqui rapidamente, 354 dividido por 1.219, a gente vai ter aí aproximadamente, certo? Com duas casas decimais, 0,29. Isso aqui é a mesma coisa que 29%. Ou seja, o meu P, que é a minha proporção, né, populacional, ela vai ser aproximada de forma pontual pelo nosso P, né, proporção, né, chapéu, que é a nossa proporção amostral, na casa de 29%, certo? Aqui vai ser a nossa aproximação do tipo pontual. Só que a gente pode fazer isso de forma de intervalo de confiança, que seria muito mais interessante. Então vamos lá. Na estimativa por intervalo, né, a gente vai estimar esse valor da proporção por meio de um intervalo de valores. Isso é bem simples. Então a gente já viu, né, esses conceitos no último vídeo, né, falando sobre intervalos de confiança para média, só que hoje a gente vai falar sobre intervalo de confiança para proporções populacionais. Então, logo, algo que se deve ter em mente é que o nível de confiança que se deseja alcançar com essa estimativa por intervalo tem que ser determinado, né? O nível de confiança a gente vai determinar ele como a letra C. A gente já viu isso também no último vídeo. Então, pessoal, bem simples. Você vai me dizer que um nível de confiança pode ser na casa de 90%, 95%, enfim.
E a partir desse valor aqui, a gente vai encontrar, né, aquele nosso score crítico Z de C. Isso aqui, obviamente, lá para aquela nossa distribuição normal padrão, tá? Quem tiver com um pouquinho de dúvida ainda desse score crítico Z de C, eu sugiro, né, voltar uma aula e assistir o último vídeo falando aí sobre intervalos de confiança para a média. São os mesmos conceitos aplicados aqui, que eu não vou tentar ficar repetindo aqui para o vídeo não se alongar muito, né? Ficar um vídeo um pouco mais dinâmico. Bom, pessoal, outra coisa que a gente também precisa ter em mente é a margem de erro, né? E a margem de erro, certo? É a maior distância possível entre o ponto de estimativa, que é o que a gente está buscando, e o valor da proporção que está estimando, certo? Para um dado nível de confiança C. Ou seja, você vai ter um certo intervalo e esse certo intervalo vai ser delimitado por essa margem de erro E. Essa margem de erro, pessoal, ela é dada por essa equação. O Z de C, né? Esse valorzinho Z de C, que é o nosso score crítico, tá? A gente vai buscar isso a partir, né, esse Z de C, a gente vai buscar ele a partir do nosso nível de confiança C, e vai ser dado também pela proporção de sucesso, né, amostral, pela proporção de fracasso amostral, dividido pelo tamanho da nossa amostra. Tudo isso dentro da nossa raiz quadrada. Ok? Bem simples. E aí, pessoal, o nosso intervalo, certo? O nosso intervalo vai ser dado pela proporção amostral menos a margem de erro no nosso valorzinho extremo da esquerda e no nosso valor extremo da direita, proporção amostral mais essa margem de erro. Ou seja, pessoal, a nossa proporção populacional, certo? Populacional vai ser estimada dentro desse nosso intervalo, ok? Então vamos lá. Passo a passo para a gente construir esse intervalo de confiança para a proporção populacional. Vamos encontrar primeiramente, né, os parâmetros amostrais n e x, tá? Lembrando que n é o tamanho da nossa amostra e x é o número de sucessos que a gente está buscando. Vamos encontrar a estimativa pontual p-chapéu, ou seja, a probabilidade de sucesso amostral, ok? E aí a gente faz, né, simplesmente a divisão de x por n para encontrar esse valor. Vamos verificar se a distribuição binomial ela pode ser aproximada por uma distribuição normal. Lembrando que existe uma regra, a gente já viu no último vídeo sobre a aproximação binomial, falando que n vezes p, ou seja, o tamanho da amostra vezes a proporção de sucesso, tem que ser maior ou igual do que 5, e n vezes q, ou seja, o tamanho da amostra vezes a proporção de fracasso, certo? Também tem que ser maior ou igual do que 5. Então, essas duas condições precisam ser atendidas, beleza? Sendo atendidas, a gente vai encontrar um valor crítico Z de C, um score crítico, que corresponda ao nível de confiança pedido, tá certo? Por exemplo, né, para 95%, né, a gente já viu aí no último vídeo, né, para um C igual a 95%, a gente vai ter um score crítico aqui de 1,96. Ah, professor, eu não sei esse valor exatamente assim. Se não lembrar, é só olhar a tabela normal padrão, beleza? Então vamos lá. Depois disso, encontra-se a margem de erro com essa equação, score crítico vezes a raiz de pq sobre n, lembrando que são valores aqui amostrais, tá? E aí, por fim, encontra os extremos esquerdo e direito formando o nosso intervalo de confiança. P chapéu menos E, menor ou igual do que P, menor ou igual do que P chapéu mais E. Então, nada melhor do que a gente fazer um exercício para tentar fixar isso aqui, certo? Então, vamos ver esse mesmo exemplo anterior. Né? Em uma pesquisa com 1.219 adultos norte-americanos, 354 disseram que seu esporte favorito é futebol americano. Então, construa um intervalo de confiança de 95% para a proporção da população dos Estados Unidos. Ok? Então, pessoal, a gente já viu, né, que a gente encontrou, né, identificou N e X, onde N foi 1.219, e x, que são a quantidade de acertos que a gente está buscando, 354. E a gente descobriu também o nosso P-chapéu. Né? A gente descobriu que o nosso P-chapéu foi de 0,29. Né? A gente fez isso agora há pouco, é o mesmo exemplo. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, é só dar um back aqui no nosso vídeo, certo? Retorna aí rapidamente. Se eu sei que P-chapéu mais Q-chapéu é igual a 1, então, obviamente, pessoal, se minha probabilidade de sucesso é 0,29, a minha probabilidade de fracasso é 0,71. Então, vamos lá. A gente precisa verificar, ó, se a gente voltar aqui nesse passo a passo,
Depois da gente encontrar o P-chapéu, certo? A gente precisa verificar se a distribuição pode ser aproximada. Então, n vezes P maior ou igual do que 5, n vezes Q maior ou igual do que 5. Então, vamos lá. N vezes P-chapéu e N vezes Q-chapéu. N é 1219. 1219, certo? P, 0,29 e Q, 0,71. O primeiro valor, pessoal, vai dar 1.219 vezes 0,29, né? 353,51. É maior ou igual do que 5. E o outro realmente vai ser também maior do que 5. Então, aqui vai dar 1.219 vezes 0,71, 865,49, que também é maior ou igual do que 5. Então, se essas duas condições forem verdadeiras, a gente realmente consegue fazer essa aproximação, tá? Então, vamos lá. Próxima coisa, pessoal, é definir o nosso score crítico. Como ele disse que o nível de confiança é de 95%, né, pela tabelinha normal padrão, certo? O nosso score crítico ele é de 1,96. Beleza. O que é que eu preciso fazer agora? Encontrar a minha margem de erro, ok? Se a gente voltar aqui, ó, já encontrando aqui o score crítico, a próxima coisa é encontrar a margem de erro e aí sim construir o nosso. Opa, acabei passando rápido. A próxima coisa é construir o nosso intervalo. Então, pessoal, a nossa margem de erro ela é dada por score crítico, Z de C, vezes a raiz de P chapéu, vezes Q chapéu, sobre N. Então, eu vou só retornar aqui e saber se eu realmente peguei a equação certa. Então, ok, é essa a equação mesmo. Então, vamos lá. Então, a nossa margem de erro ela vai ser dada pelo score crítico, que é 1,96, vezes a raiz, né? P chapéu é 0,29, Q chapéu é 0,71. Fazendo essa divisão por N, que é o tamanho da amostra, que é de 1.219, a gente vai obter a nossa margem de erro. Essa margem de erro, pessoal, vai ser na casa de 0,29 vezes 0,71, dividido por 1.219, tá? Vou tirar aqui a raiz desse valor, e vou multiplicar por 1,96. Então aqui, ó, deu aproximadamente 0,025. Isso aqui é a mesma coisa, se eu colocar duas casas para cá, mesma coisa aqui, 2,5%. Então eu vou conseguir montar meu intervalo aqui, ó. P chapéu menos a margem de erro, menor ou igual do que P, que é a proporção populacional, menor ou igual do que P chapéu, certo? Mais a minha margem de erro. O P é 29%, menos 2,5, menor ou igual do que o P, menor ou igual do que P chapéu, que é 29, mais 2,5, ok? Então, pessoal, vamos lá. 29 menos 2,5, a gente vai ficar com 29 menos 2, 27, menos meio, 26,5, né? 26,5%, menor ou igual do que P, menor ou igual 29 mais 2,5, 31,5%. Então, ó, nessa estimativa, nosso intervalo de confiança vai estar entre 26,5% e 31,5%. Essa seria a nossa aproximação, né, por um intervalo de confiança, para a nossa proporção populacional. Ok? Então, espero que tenham gostado da aula e que tenha ficado claro o suficiente, né? E é isso, pessoal. Era o que eu queria passar para vocês hoje. Forte abraço e até a próxima. Valeu!